Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, com muita alegria que aqui estamos para mais uma quinta-feira de conteúdo moral especial para os nossos espíritos, tão carente da mensagem desse mestre, que todas as quintas-feiras, graças a Deus, a gente se abastece, né, com as mensagens dos nossos convidados. Falar em convidado, hoje nós temos a alegria de receber o nosso Márcio Bergamini, de Limeira, lá em São Paulo. Nós queremos abraçá-lo, dizer a você que é uma alegria tê-lo aqui na Gente Espírita Brasil. Seja muito bem-vindo e passo a palavra para o nosso o Navarro e Maria Lúcia para saudar o nosso convidado da noite, por favor, Navarro. Muito boa noite a todos, muito boa noite, querido Márcio Bergamini. É um prazer tê-lo aqui conosco e queremos rogar ao Senhor Jesus que te secunde na sua tarefa da noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Márcio. É uma honra tê-lo aqui conosco para mais uma noite de reflexões úteis para todos nós que estamos assistindo agora. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Que bom. Então, nós vamos começar agora com o Navarro, que vai ler uma página edificante. Logo após, passaremos a palavra para Maria Lúcia e, em seguida, o nosso convidado da noite. Então, com a palavra ao nosso Navarro. Queridos amigos, nós separamos aqui do livro Roteiro a lição número 14, a palavra de Emmanuel, pela mão de Francisco Cândido Xavier, intitulada Evangelho e Alegria. Diz o grande benfeitor: grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio, muita vez, impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior, mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com um mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual, repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador das notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. Começam a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o Mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo Mestre aos sofredores, considerados inúteis e desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa.
Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna, e Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, no suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção dos séculos sem fim. Belíssima página do grande Espírito Emmanuel, pelas mãos do também grande Chico Xavier. Então, irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos aos irmãos espirituais, ao nosso Jesus amado, agradecido sempre por essa doutrina que está abrindo os nossos olhos para enxergar a alegria de viver, para conquistarmos com os nossos esforços a alegria. Por isso temos que nos rejubilar e ficar muito felizes por mais essa noite que podemos refletir e ouvir as reflexões do nosso irmão Márcio, que está aqui para nos apresentar mais uma lição do nosso Evangelho, que haverá de nos levar à luz. Que possamos, então, aproveitar cada palavra, aproveitar esse momento e desfrutar dessa ceia que teremos agora de alegria, de paz e amor dos espíritos que nos acompanham. E assim, estamos agradecidos mais uma vez por essa noite de reflexão e pedimos permissão para iniciar esses trabalhos, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado pela receptividade, muito obrigado pela acolhida, meus amigos. É uma alegria estar aqui conversando com vocês essa noite, podendo falar um pouquinho da mensagem de Jesus, da mensagem do Espiritismo, nesta palestra que é intitulada Aprender a Viver. Eu vou colocar aqui para vocês o meu slide. Não vou conseguir vê-los aqui, mas se tiver algum problema, por favor, me deem um retorno aqui no áudio que eu ajusto, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a viver, né? Na reflexão desta noite, eu gostaria de dizer algumas coisas a vocês. Primeiro, o fato de que na nossa vida existem duas grandes preocupações, existem duas grandes questões existenciais que volta e meia mexem aí com as nossas estruturas. A primeira dessas questões é a questão da felicidade. Se você perguntar para uma pessoa o que ela quer ser, ela inevitavelmente ela vai te responder: eu quero ser feliz, como se já não fosse. E uma outra questão que inquieta a todos é a questão da morte. Muitas pessoas dizem que têm medo de morrer, ou que têm medo de perder um ente querido, que não sabem lidar muito bem com essas duas coisas que se colocam na nossa vida, que se apresentam às questões humanas e que nós ficamos aqui, às vezes, sem saber o que fazer com uma e outra. Pois bem, meus amigos, nós temos respostas para essas duas questões. Nós temos resposta tanto para a questão da felicidade, dessa busca incessante, quanto para a questão da morte. E essas respostas, elas são muito claras. A primeira delas é que a felicidade não é deste mundo. Isso está colocado lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e Jesus nos disse isso. A felicidade não é deste mundo. Então essa é a primeira resolução, muito simples, não é? Aparentemente muito simples. A segunda resolução para a questão do problema da morte é de que todos nós vamos morrer, inevitavelmente, uma hora, como diz o velho ditado, nós vamos bater as botas e deixar este mundo terreno. Então as coisas elas estão resolvidas, né? Nós já sabemos que a felicidade não é deste mundo e nós já sabemos que vamos desencarnar uma hora ou outra. E aí, numa reflexão muito simples, não há por que temer, não é mesmo? Mas, no entanto, a gente ainda vive perseguindo a questão da felicidade, a gente vive perseguindo as questões do entendimento da morte. E nós podemos fazer escolhas, né? Existem vários caminhos para a gente lidar com uma questão ou outra. Existem vários caminhos para a gente pensar a questão da felicidade, existem vários caminhos para pensar a questão da morte. Um desses caminhos, especialmente em relação à felicidade,
é o caminho do consumismo. Muitas pessoas atrelam a questão da felicidade com ter, com possuir, né? Eu só serei feliz se eu tiver o carro do ano, eu só serei feliz se eu tiver o celular do ano, aquela roupa, aquela casa, se eu possuir alguma coisa, mesmo se eu possuir uma pessoa, né? Algumas pessoas colocam a sua felicidade em outra pessoa, como se elas fossem responsáveis por me fazer feliz, por me deixar feliz de alguma forma, e querem consumir. Esse é um caminho materialista, é um caminho que vem de uma tradição em que a gente entende que não é a tradição que nós podemos perseguir porque ela vai resolver pouca coisa. O materialismo, esse consumismo, ele vai resolver os problemas imediatos da felicidade. E uma vez que nós consumimos, nós queremos consumir mais. Uma vez que nós possuímos, nós queremos possuir mais. E aí a gente entra num ciclo sem fim e vamos automaticamente criando infelicidade, porque é instantâneo, né? Quando você consome e você recebe essa lufada de energia, de realização material, ela é ao mesmo tempo efêmera, porque ela acaba muito rápido. Você sempre vai querer uma outra coisa, você sempre vai querer buscar uma outra coisa. Mas a felicidade não é por aí, né? Não é, essa questão não deve ser entendida por meios das questões materiais. Não deve ser entendida pelo caminho do consumir, pelo caminho de ter alguma coisa, de possuir alguma coisa, né? E o que explica isso para a gente é o Espiritismo. O Espiritismo, que é uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica com consequências morais. É uma filosofia que nos faz compreender e alargar o nosso entendimento de mundo acerca das questões da matéria, acerca das questões do espírito, acerca das questões da felicidade, da morte e de tantas outras coisas. O Espiritismo, como um caminho moral, assim como outras doutrinas, o Espiritismo é só um dos caminhos, existem vários caminhos, né? E cada um pode encontrar o caminho que melhor adequa a si mesmo. Como um caminho moral, ele nos resolve uma série de problemas relacionados a essas questões da existência, a essa questão filosófica, as questões sociais, as questões culturais e as questões científicas. Então, ele faz com que a gente compreenda muito mais as questões da vida e com que a gente consiga olhar para o horizonte tendo uma esperança na vida futura e vai trazendo para a gente algo que é muito precioso, algo que os filósofos clássicos, lá da Grécia Antiga, já chamavam de autoconhecimento, né? Esse conhecer-se, essa é a grande jornada do Espiritismo e essa é a grande proposta que o Espiritismo nos traz, a fim de que a gente consiga um equilíbrio para nós mesmos, a fim de que a gente consiga compreender o mundo em que nós vivemos, as condições em que nós estamos e como é que nós podemos lidar com tudo isso. Quando nós mergulhamos nessa doutrina e mudamos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso ponto de vista, entendendo que existe uma vida futura, uma vida após a morte, né, o desencarne, entendendo que existe uma lei de causa e efeito, que há leis morais que regem a nossa estadia aqui na Terra, e também que existem outras estadias, outras casas, como nós vamos dizer daqui a pouco, nós somos convidados a nos melhorarmos. Nós somos convidados a nos compreendermos. E nessa compreensão, nós vamos entender que nós somos seres individuais, né? A alma, ela é uma coisa individual. O espírito é individual. Mas, ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele é uma criatura que está dentro de uma família. Se encarnado, está aqui na família terrena, essa família consanguínea, com a qual nós nos comprometemos no resgate das nossas dívidas, no passar das nossas provas, nas nossas expiações. Então, nós vamos entender que fazemos parte de um núcleo social chamado família, e que este núcleo é para o nosso engrandecimento moral, para a nossa reforma íntima. E ao mesmo tempo que nós somos um indivíduo, fazemos parte de uma família, nós também somos parte de uma sociedade, nós somos cidadãos. Temos um papel social a cumprir, muitas vezes exercido por meio das nossas profissões. A minha profissão de músico, a minha profissão de professor, de cientista, a minha profissão de político.
Todas as profissões, elas são louváveis na face da terra. Todo o trabalho é louvável porque transforma a sociedade. E como cidadãos, nós temos as nossas responsabilidades, os nossos deveres. Nós precisamos exercer aquilo que nós viemos fazer aqui na terra a partir das atividades que nós escolhemos para nós mesmos, né? Então, essa compreensão, esse autoconhecimento, permite com que a gente pense acerca das questões de felicidade, acerca das questões da morte, acerca das questões da existência, de uma forma muito mais ampla, de uma forma que não é imediatista e que se prende aos fenômenos da própria Terra. As questões da tristeza, da melancolia, as questões de morrer, de mortes, às vezes abruptas, de mortes inesperadas, e mesmo as questões do sofrimento até realizar a passagem para a vida maior. Todo esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que esta ciência nos traz, está pautado nas palavras de Jesus Cristo, né? O nosso grande mestre, que segundo os Espíritos, né, de acordo com a sabedoria dos Espíritos, é o nosso modelo, é o nosso guia de moralidade. O Kardec pergunta aos Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, se Deus nos deixou um modelo. E os Espíritos respondem, vide Jesus. Né? Jesus é o exemplo. Jesus é aquele que veio à Terra para que a gente possa seguir as suas ações, entender as suas palavras. E olha que coisa interessante. Quando Cristo veio à Terra, falava por meio de parábolas, reunia as pessoas à sua volta e contava ali histórias e contava as passagens, porque era a forma como as pessoas tinham de compreender esse momento, de compreender as suas lições naquele momento. A inteligência, a cognição das pessoas estava desenvolvida para aquela estratégia de ensino. E hoje, 2000 anos depois da sua passagem entre os homens, nós ainda continuamos a aprender as lições de Jesus. O Espiritismo nos traz a terceira revelação, nos traz uma mensagem e nos descortina essas historietas, essas parábolas, nos descortina tirando o sentido metafórico que elas carregam e nos traz uma compreensão moral, fazendo com que a nossa compreensão acerca das coisas e, sobretudo, acerca das lições de Jesus, elas se alarguem e façam sentido para a nossa vida contemporânea. Essa vida, essa compreensão, essa leitura que o Espiritismo traz acerca de Jesus, faz-nos entender uma das suas passagens lá em Mateus, quando Jesus nos diz, alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Jesus não está dizendo o seguinte, olha, fique bem, fique tranquilo, que a sua recompensa vai ser aqui na terra. Não. Ele está dizendo, será grande a vossa recompensa no reino dos céus. E isso nos faz entender que nós não devemos esperar uma recompensa no momento em que nós estamos aqui na face da terra. Nós não devemos colocar as nossas expectativas de que a felicidade vai existir aqui e agora para nós na sua plenitude. Nós vamos entender, por meio dos ensinamentos de Jesus, que a felicidade é algo a ser construído por meio das nossas múltiplas existências. E aí o Cristo nos diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, vai nos explicar essa questão e falar da evolução dos mundos, da finalidade dos diferentes mundos, dos mundos inferiores, os mundos de provas e expiações, os mundos ditosos e os mundos felizes, assim resumidamente. E cada mundo está destinado a uma situação. Cada mundo está destinado a uma gama de espíritos que precisam cumprir a sua jornada na evolução e na reforma íntima de si mesmo. Nós já passamos por mundos inferiores, já passamos por mundos primitivos, e agora, neste momento, estamos aqui, num mundo de provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, assim como o livro O Céu e o Inferno, vão nos explicar a finalidade da Terra. E dizer que a Terra, enquanto mundo de provas e expiações, é um mundo que nós temos para recuperar os nossos débitos, para tentar provar aqui toda a nossa aprendizagem na erraticidade.
para tentar fazer aqui a melhoria e a reforma de nós mesmos, antes que a nossa moralidade evolua e o mundo comece a vibrar numa faixa de um mundo de regeneração, onde nós poderemos respirar com mais alívio, um mundo em que vai ter menos iniquidades, menos maldade, vai ter um pouquinho mais de justiça. Mas esse mundo só vai ser construído pelas nossas ações, pela reforma íntima de nós mesmos, por aquilo que nós construímos para cada um de nós durante essa jornada. O Evangelho segundo o Espiritismo nos explica essa evolução dos mundos, nos explica essa finalidade. E aí, quando Cristo fala que a recompensa virá no reino dos céus, nós vamos entender que o reino dos céus nada mais é do que esses mundos felizes, esses mundos que estão um pouquinho além, um pouquinho mais adiantados em termos morais do que nós. Cristo ainda nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. E aí, esse capítulo belíssimo do Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer o seguinte, que olha, nós precisamos aprender a sofrer. Nós precisamos bem sofrer. Nós precisamos entender as adversidades da vida e aprender com essas adversidades na evolução moral que todos nós construímos para nós mesmos. Cada um tem uma jornada, cada um passará por uma determinada situação. E nessa jornada, nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantarmos, daquilo que nós colocarmos para nós mesmos. Porque os únicos responsáveis pela felicidade somos nós. Ninguém é responsável por me fazer feliz. Nada materialmente dizendo é responsável por trazer felicidade a mim. As coisas materiais podem trazer um pouco menos de sofrimento, é verdade. Quando nós, por exemplo, temos dinheiro e temos uma casa, conseguimos colocar comida na mesa, nós temos um pouco mais de conforto material. Mas muitas pessoas que têm dinheiro, por exemplo, que é tido como um dos grandes sinônimos de felicidade material, porque o dinheiro compra tudo, porque ele pode realizar, fazer e desfazer tudo, muitas pessoas que têm dinheiro, elas não são felizes, porque não construíram dentro de si o edifício moral à luz do Evangelho do Cristo, que nos permite e pede que nós amemos, pede que nós tenhamos paciência, compreensão, que nós entendamos e possamos estender as mãos às pessoas que necessitam. Algumas pessoas não compreenderam isso. Então, podem ter toda a riqueza do mundo e mesmo assim serão infelizes. Quando Cristo diz, bem-aventurados os aflitos, é porque essa aflição, segundo nos vai explicar os Espíritos em O Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre as provas e expiações, e o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós extraímos dele as leis de causa e efeito, nós vamos entender que essas aflições, elas nada mais são do que bênçãos oportunas para que a gente consiga construir essa moralidade dentro de nós, para que a gente consiga fazer uma reforma moral em busca do modelo do Cristo, em busca da benevolência, em busca da caridade, como eles nos diz. E aí os espíritos também perguntam, Kardec, aliás, pergunta para os espíritos, como é que nós podemos entender a caridade como Cristo nos dizia? E aí os espíritos respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós praticarmos esses 3 pilares da caridade, nós estaremos caminhando cada vez mais rumo a uma perfeição relativa que vai nos fazer auxiliar o Criador na sua criação. Isto é, vai nos fazer com que um dia cada um de nós possamos, assim como Cristo, cuidar de planetas, cuidar da humanidade, seguindo o seu exemplo e doando todo o amor que nós temos dentro de nós e que nós vamos construir ao passo das nossas existências. E isso nos traz a verdade da vida. A frase que está no túmulo de Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Essa é a lei da vida. Essa é a lei da existência. Desde o momento que nós fomos criados simples e ignorantes,
Nós estamos nesta jornada de nascer, viver nos mundos inferiores, nos mundos regeneradores, nos mundos de provas e expiações, morrendo sempre, porque é da lei do espírito que a morte física aconteça, é da lei da natureza, é uma lei perfeita. E essa morte física, ela é apenas um fenômeno da existência. Para o espírito, é só uma passagem, é só mais uma experiência diante de tantas outras que nós vamos ter ao largo da nossa existência, que é infinita, que não tem fim, e cuja existência é progressiva, é ascendente. Às vezes nós podemos ficar parados no estágio em que nós nos encontramos. Nós não regredimos, mas nós vamos caminhando, nós vamos construindo essa ascensão moral conforme as nossas experiências nas existências corpóreas se dão e conforme nós temos a sabedoria e a inteligência para aproveitá-las conforme o momento que estamos vivendo. O progresso é uma lei, meus amigos. E o progresso, ele se faz no nível do indivíduo, no nível de cada criatura. Cada criatura individualmente desconstrói e tira de dentro de si as amarras do passado, cura as suas dores, resgata os seus débitos. O progresso também se dá no nível da família, quando nós, em conjunto, nós colocamos as situações em que nós vivemos para que a gente possa melhorar, para que a gente possa aprender a amar, aprender a perdoar, a construir a paciência, a experimentar e vivenciar o amor dentro do lar. E o progresso também existe, e ele só existe em sociedade. O homem não consegue progredir sozinho. A humanidade não progride se isolando. A lei do progresso está atrelada à lei de sociedade. O Livro dos Espíritos nos explica isso. E esse progresso, ele se dá em conjunto. Quando há um entendimento entre as criaturas, quando há o estabelecimento de propósitos elevados entre os grupos sociais, e esses indivíduos, em conjunto, buscam alcançar esses objetivos, reconstroem as suas leis, organizam as suas sociedades de tal forma que elas passam a se tornar aquilo que nós chamamos hoje, por exemplo, aqui na Terra, de sociedades de primeiro mundo, onde há menos desigualdade social, onde as leis humanas são um tanto quanto mais justas, um tanto quanto mais equilibradas. Esse progresso ele está previsto para todo o planeta, não só para determinadas sociedades. E está previsto também para todos os planetas, para todas as casas que o Cristo menciona da morada do Pai. Todas as esferas, todos os orbes, eles terão a sua ascensão e são marcadas pela sua própria história, pelas suas próprias experiências, mas, sobretudo, marcadas pelo livre-arbítrio da humanidade que habita neles. Porque esta humanidade tem a escolha e tem a possibilidade de caminhar ou de ficar estacionada, vivendo e revivendo e remoendo aquelas emoções e aquelas coisas que às vezes não são tão elevadas. E aí eu vos pergunto, como aprender a viver diante desse conhecimento que o Espiritismo nos traz? Como é que nós podemos enxergar a vida de acordo com essa ótica, de acordo com esse prisma que é a ciência espírita e que nos permite a compreensão de coisas que até então estavam veladas nas palavras do Cristo? O Espiritismo vem, evidentemente, para revelar essas palavras, para lançar luz às palavras do Cristo e trazê-las para mais próximo de nossas vidas. Vem nos trazer de uma forma muito inteligente e muito bem construída um sentido próximo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E encontrar aqui, no Rés do Chão, a aplicação de toda a sua moralidade. A resposta é sempre uma construção, né? Não existe uma verdade acerca disso, mas existem possibilidades de leitura e possibilidades que nós temos para caminhar. Primeiro, nós vamos aprender a viver olhando e repensando aquilo que importa na nossa vida. Se nós sabemos que estamos no mundo de provas e expiações, que a felicidade não é deste mundo, e que nós sequer compreendemos o sentido da real felicidade que os mundos felizes guardam, como nos dizem os espíritos,
O que importa em relação à felicidade? O que importa em relação à materialidade da vida? O que realmente importa para nós prestarmos atenção e compreendermos as coisas do mundo e investirmos a nossa energia naquilo que nos circunda? Precisamos repensar, porque muitas vezes nós estamos chafurdados no materialismo e às vezes o que importa para a gente é trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, para comprar muitas coisas. E quando nós morrermos, vamos deixar tudo aqui. Às vezes as pessoas fazem isso e conseguem empregar isso para o bem, para a caridade material. Outras vezes, toda essa riqueza, tudo aquilo que nós juntamos ao longo da vida, fica para a discórdia da família e daqueles que ficam quando nós partimos. Então nós precisamos nos questionar o que importa para nós. Será que para nós ser feliz importa o ter, o possuir? Ou será que para nós a felicidade é uma questão de ser, de estar com aqueles que amamos, estar com aqueles que vivem à nossa volta, que nos pedem ajuda, com aqueles com quem nós podemos doar o nosso amor, o nosso carinho? Questionar o que importa é o primeiro passo para aprender a viver de acordo com a realidade espírita. A realidade que nos faz compreender tudo que está à nossa volta. O segundo passo para a gente aprender a viver de acordo com essa realidade é fortalecer a nossa fé. A fé no Cristo, a fé em Deus, a fé no futuro, na vida maior. O capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa certeza numa lição chamada O Ponto de Vista, quando nos fala dessa fé no futuro, dessa fé que nós podemos buscar na compreensão de que aqui, este exato momento, é apenas uma passagem, é apenas um instante na nossa existência, e que haverá tantos outros instantes, tantas outras existências, tantas outras roupagens que nós vamos ocupar, sempre aprendendo, sempre progredindo. Essa fé da qual o Espiritismo fala é uma fé raciocinada. É diferente daquela fé cega, daquela fé que simplesmente que espera que Deus nos salve de tudo, que Deus melhore a nossa vida. O Espiritismo traz para nós a responsabilidade pelas nossas ações e pelo nosso livre-arbítrio. Diz que a nossa questão de felicidade momentânea, aqui na Terra, ou de felicidade possível, ela depende só de nós, das nossas escolhas, da forma como nós encaramos os problemas, as adversidades. Porque, neste momento, o que nós precisamos é isso. E nós todos, enquanto humanidade, estamos passando por um grande problema, por uma grande diversidade. E a questão é, o que estamos aprendendo com isso? Como é que nós vamos sair dessa situação pandêmica quando isso acabar? Porque acaba um momento ou outro. Como é que esta humanidade vai sair? Será que sairemos mais tolerantes? Será que sairemos mais unidos, mais esperançosos? Ou será que nós sairemos mais raivosos, revoltados? É uma questão de escolha. É uma questão de percepção. E entender que, diante da grande tragédia, que aparentemente a vida anuncia, existe uma oportunidade para olhar com outros olhos e verificar o que é possível melhorar, o que é possível ajustar em termos sociais, em termos de família, em termos de indivíduo. Esse, aliás, é o convite que a fé espírita nos faz. O convite à reforma íntima, o convite à vivência do amor. E por falar em amor, este é uma das receitas para aprender a viver e para aprender a superar as questões da infelicidade, as questões da morte. Quando nós amamos, nós entendemos que todas as criaturas são do mundo. Quando nós amamos, nós aprendemos que o amor ele liberta e nós deixamos ir. E também que o amor doa aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim para todas as criaturas. O Espiritismo vai nos dizer que a melhor forma de nós louvarmos a Deus é amando o próximo como a nós mesmos. Jesus nos deixou este mandamento, deixou esta lição preciosa e nos diz para amar e doar esse amor independente de quem quer que seja, independente do que faça a criatura, porque
por mais odiosa que ela possa parecer aos nossos olhos, que ainda julgam, aos olhos do Pai, é uma criatura perfectível e que pode estar atravessando um momento de obscuridade. E é preciso que nós compreendamos isso. É preciso que nós entendamos isso e possamos, de alguma forma, ajudar. Mas antes de ajudar o outro, é preciso olhar para si. É preciso olhar para dentro. Se o Espiritismo nos traz a verdade da vida de que somos indivíduos, membros de uma família, de uma sociedade, é preciso primeiro cultivar o amor dentro de mim para que eu possa distribuir ele a outras pessoas posteriormente. Uma das formas de se fazer isso é cultivando hábitos saudáveis, cultivando leituras, bons filmes, boa alimentação. É se esforçando para mudar aquilo que nós temos dentro de nós. É buscando um esforço genuíno, uma força de vontade que vem do âmago do espírito para transformar o nosso próprio mundo interior. Isso é necessário. Esse é o primeiro exercício de amor que a gente tem para aprender a viver de uma forma mais leve. O segundo passo é entendendo que, uma vez que somos indivíduos e estamos dentro de uma família, nós precisamos cultivar essa família. Porque, embora ela não seja perfeita, embora ela não seja a família que eu deseje, é a família que eu preciso para poder crescer. É a família que me acolheu e com a qual eu me comprometi no reajuste das criaturas, no reajuste moral, num reajuste em que vai nos fazer crescer juntos. E daí eu preciso entender que a esta família tenho que dedicar tempo, tenho que dedicar atenção, tenho que dedicar cuidado. Nesse sentido, nós precisamos nos desconectar das tecnologias, nos desconectar do trabalho, nos desconectar dos problemas que a vida profissional nos traz. Todas essas informações, todas essas coisas nos sugam a energia que nós poderíamos dedicar à família, dedicar aos filhos, à esposa, aos companheiros, à mãe, ao pai. Nós precisamos estar mais unidos e a oportunidade que nós tivemos esse ano, e aliás que estamos tendo, é a oportunidade bendita do reajuste familiar. Nós ficamos trancafiados dentro de casa com aquele que nós escolhemos, com aqueles que nós acolhemos no nosso lar enquanto filhos, com os nossos companheiros. E aí, o fenômeno que a gente observa é que muitas vezes, né, como crescem os números de divórcio neste momento de pandemia, a China registrou um crescimento exponencial, o próprio Brasil teve isso, os casos de violência doméstica aumentaram, lamentavelmente. Mas é porque muitas vezes a família ela foi construída sob laços da materialidade, sob laços do interesse, laços do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e não sobre o amor genuíno, sobre o amor da descoberta, o amor da doação. E a oportunidade que todos nós estamos tendo para ficarmos trancafiados dentro de casa com a nossa família é uma oportunidade sublime, uma oportunidade de reajuste, uma oportunidade de reequilíbrio. Enquanto cidadãos sociais, nós temos que observar também que nós temos responsabilidades sociais. Se eu tenho uma profissão, a minha profissão faz diferença na sociedade. E essa responsabilidade social precisa ser exercida por meio dos papéis sociais que nós desempenhamos. De arquiteto, de engenheiro, de médico, de professor, de policial, de político. Nós precisamos entender que nós servimos uma sociedade onde quer que nós estejamos encaixados. Chico Xavier sempre diz uma coisa, que trabalho existe para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade do trabalho. O emprego é uma outra história. Obviamente, todos nós precisamos do emprego para podermos pagar os nossos carnês, para podermos honrar as nossas prestações e para a gente ter o nosso conforto material, que é, sim, muito bom, que é o que nos faz descansar. Mas é preciso olhar para o trabalho como algo muito maior do que as tarefas que nós realizamos. Pelo nosso trabalho, nós podemos inspirar pessoas. Pelo nosso trabalho, nós podemos fazer com que as pessoas se modifiquem, se transformem, com que encontrem o seu caminho de vida e consigam realizar os seus projetos, as suas ambições, os seus sonhos.
Todos os trabalhos são importantes. Todos. Todos que exercem uma atividade social têm a sua responsabilidade na sociedade e um papel fundamental para fazer com que o mundo progrida. Nós precisamos ter plena consciência disso. Porque se eu, às vezes, estou infeliz no meu trabalho, eu preciso repensar. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Qual é a minha atitude. Se eu não gosto disso, se eu não gosto daquilo, se eu não estou bem, eu preciso buscar uma outra coisa. Explorar as minhas competências, explorar a minha inteligência, os meus talentos e ir em busca daquilo que me faz feliz. Porque somente quando eu me amo e eu me permito me realizar é que eu vou fazer com que essa realização, com que esse cuidado com o outro aconteça e seja disseminado na sociedade. Se eu ficar ocupando uma atividade de maneira infeliz, de maneira insatisfatória, eu não vou estar exercendo o meu papel. Eu não vou estar exercendo a minha caridade para com o próximo. Eu não vou estar me amando e nem amando ao outro. Esses, meus amigos, são alguns passos para a gente aprender a viver e construir um mundo mais digno, um mundo mais justo, em que todos nós vamos ter um pouco mais de igualdade social, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de autoconhecimento e um pouco mais de amor. A receita, ela nos foi dada há 2000 anos. O mestre Nazareno veio à Terra e nos deixou um legado que não pode ser esquecido, que todos os dias precisa ser lembrado ao acordar, ao almoçar, ao andar pela rua, ao deitar-se para dormir. E nós não precisamos nos preocupar com as questões da felicidade, com as questões da morte, porque a questão da felicidade, ela não é desse mundo. Mas nós podemos ser um pouquinho felizes se compreendermos melhor como as coisas se dão aqui. E a questão da morte, que é a morte, senão uma passagem para a vida eterna, uma passagem para a verdadeira vida, para a verdadeira realidade do Espírito, onde lá sim nós vivemos, onde lá sim nós podemos aprender e realizar tudo aquilo que nós nos propusemos a realizar. Jesus é o nosso exemplo. E aí existe uma musiquinha muito bonita que a Igreja Católica e alguns padres cantam, né? Dizem que uma criança chegou e perguntou o que é preciso para ser feliz? E a pessoa responde: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentiu, entre outras coisas. Amar como o Mestre amou. Ele não julgava as pessoas, ele simplesmente amava. Ele simplesmente entregava de si aquilo que ele tinha de mais puro no seu coração. Pensar como Jesus pensou era trazer à realidade da vida a compreensão dos fenômenos naturais, a compreensão pela ciência da época e a compreensão de que há uma realidade muito maior que nós desconhecemos e que ainda não nos é permitida conhecer. Porque o nosso estágio não permite, o nosso estágio cognitivo, o nosso estágio moral não permite. Mas há de chegar o momento, há de chegar a hora em que nós vamos ter tudo isso descortinado aos nossos olhos. Viver como Jesus viveu é exemplificar por meio das ações, muito mais do que o discurso, tudo aquilo que ele falou. É realmente empregar a serviço da vida, a serviço de si, a serviço do outro, toda essa força, todo esse sentimento que nós temos. E o sentimento, sentir como Jesus sentiu, nada mais é do que empregar a compaixão, empregar esse amor genuíno, empregar essa compreensão pelo próximo, pelas criaturas, entender que cada um de nós está num estágio e que todos nós estamos juntos caminhando rumo à evolução e à perfeição moral. Uma perfeição que é relativa, obviamente, mas que nós podemos alcançar, assim como o Mestre Nazareno alcançou. Isto, meus amigos, é o que nos propõe o Evangelho. Isto é o que nós gostaríamos de refletir aqui com vocês esta noite e deixar essa mensagem de esperança de que é possível viver melhor, mas que esse aprendizado só depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós escolhermos para nós mesmos.
Depende da forma como nós vamos resolver encarar o mundo, a realidade da vida, e encarar os fenômenos dos quais nós não podemos fugir. E aí? Vamos aprender a viver? Vamos aprender a viver em paz? Vamos aprender a viver como Jesus nos ensina? E no alto da montanha, tece louvores ao Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Permita com que nós possamos ascender a teu reino, construindo esse reino em nossos corações. Livra-nos, ó Pai, dos males que não nos fazem crescer. Tira-nos do perigo que não nos trazem conhecimento, que não nos trazem benefício. Ilumina o nosso livre-arbítrio. Ilumina a nossa vontade. Permita com que nós possamos amarmos-nos uns aos outros, como o nosso irmão nos ama, como tu, Pai, nos ama. Fortaleça a nossa fé, a nossa esperança em dias melhores e, sobretudo, inspirai-nos boas ações, bons pensamentos. Trazei para o nosso coração a palavra do Evangelho e fazei com que esse Evangelho seja vivo, seja ação, neste mundo de hoje em que precisamos tanto de boas ações. Concede-nos, Senhor, a sabedoria por meio das nossas experiências e permita com que possamos aprender a cada vez mais que nosso irmão Jesus, as suas ações, as suas palavras, é que levarão a ti. Sê conosco, mestre amigo, e abençoai-nos, agora e sempre. Que assim seja. Para o Márcio, obrigado. Queremos renovar nossos agradecimentos a você por ter aceito nosso convite. Esperamos tê-lo aqui outras vezes, tá bom? Eu que agradeço o convite. Agradeço aí a paciência, a caridade por ouvir. Espero que tenha contribuído aí com a noite para as nossas reflexões. Navarro. Márcio, querido amigo, eu precisava ouvir você hoje. Algumas coisas que você falou veio de encontro a um momento que nós estamos vivendo e me foram muito úteis como sinal de alerta. Muito obrigado. Particularmente, me foi muito útil. Muito obrigado mesmo. Imagina, fico feliz. Parabéns pelo seu raciocínio. Foi muito proveitoso, muito útil. Imagina. Maravilha. Então, muito obrigado a todos. Nós aqui nos despedimos, renovando o convite para a próxima semana, próxima quinta-feira, quando aqui receberemos mais um convidado assim. Teremos a alegria de conhecer amigos, pessoas como o nosso Márcio Bergamin. Muita paz a todos e até lá. Que assim seja. Um abraço, boa noite a todos.